Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso Redentor. Santo, 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 Deus onipotente, tua criação manifesta o teu amor. Antes de criares todo o céu e a terra, eras de sempre, has de ser, Senhor. De joelhos, vamos falar com o nosso Deus. Eterno bom Deus, Pai Santo, rendemos graças ao Pai por tua bondade, pela tua misericórdia, e também ao Pai por estar sempre conosco, Senhor. Senhor nosso Deus, viemos à tua santa casa te louvar, que seus anjos, ó Pai, possam estar conosco também, e que a tua presença possa estar aqui, que o Senhor possa também estar com o pregador, com aquele que ele vem a dizer, nós possamos entender e colocar em nossos corações e em prática. Senhor, esteja conosco, somente é pelo que suplico, não porque somos dignos ou merecedores, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Ouve-nos, Senhor, Santo e Salvador, ensina-se a ouvir e dá-nos Peça a diaconisa que faça levantamento do dízimo e da oferta. Senhor, aceita, pois, a grande
Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, renova os dias de chuva, Senhor, vai estar pela tua casa com essa palavra. Senhor, abençoa esse dízimo de oferta, Senhor, que possa ser avanço às tuas obras. Nesta oportunidade vai ser de mulher aqui, Senhor, que nós possamos acompanhar alguma coisa. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço aos irmãos que possam prestar atenção para a mensagem que vai ser passada sobre essa aula projetada. Acelera o metabolismo, melhora o funcionamento do intestino e até mesmo a prevenir lesões musculares e problemas na coluna. A água não é apenas um termogênico natural, ela auxilia a promover uma desintoxicação orgânica, além de prevenir e acelerar o processo de reabilitação de várias enfermidades. Em um estudo, pessoas que beberam meio litro de água 30 minutos antes das refeições perderam 44% mais peso durante o período de 12 semanas. A água não apenas auxilia na perda de gordura, como tonifica as atividades cerebrais. Isso porque o cérebro é constituído de mais de 80% de água, sendo mais eficiente no seu estado de hidratação. A água ajuda a prevenir quadros de enxaquecas e também atua como lubrificante para os músculos e articulações, prevenindo lesões musculares e desgastes na coluna. Se a gente vai à coluna, a coluna vertebral, são 33 ossinhos, não é um sobre o outro, mas o que divide um osso do outro para que eles não se desgastem e para que a gente não sofra uma fratura quando ande, são discos chamados discos intervertebrais, discos de cartilagem. Só que quase a totalidade desses discos estão formados por água. Quando nós não utilizamos água em abundância, naturalmente esses discos de cartilagem vão perdendo água, vão se desidratando. Isso associado à falta de atividade física e a fatores genéticos e a outras coisas, pode levar a uma calcificação muito precoce, a fusão de vértebras, inclusive, porque esses disquinhos vão se afinando, até chegar no momento em que eles podem desaparecer, não é? E ocorre uma fusão das vértebras. Limitação do movimento e dores, certo? Então, também relacionado com a falta do uso racional adequado da água. A água é essencial para transportar alimentos, oxigênio e sais minerais. Ela é que fornece ao organismo a capacidade de absorver nutrientes e eliminar impurezas e toxinas do corpo. Uma pessoa que toma pouca água pode ter como uma consequência momentos de hipertensão. E se isso se perpetua, pode desencadear um processo de hipertensão. Simplesmente tomando água na quantidade ideal para aquele peso, para aquela atividade que faz a pessoa, poderia ser o que viesse a corrigir
essa hipertensão. Água, um remédio natural maravilhoso que pode auxiliar no tratamento e na prevenção de inúmeras doenças. Imagine ela associada aos outros 7 remédios naturais dados por Deus a nós. Você não pode perder os próximos episódios. Amém. Que nós possamos beber muita água e como no inverno normalmente temos dificuldade em beber água, principalmente eu tenho muita dificuldade em beber água, consigo até 2 dias ficar sem beber água, então esse aqui é um exemplo, né, de como a água é importante para a nossa saúde. Agora peço aos irmãos que possam prestar atenção pela mensagem musical de raça passada. A segunda música que eu vou cantar tem uma mensagem muito bonita, tem como tema o lamento de Israel. E eu amo ouvir essa música porque traz muita tranquilidade para mim. Quando eu escuto. Peço aos irmãos para prestarem atenção na letra da música. Quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes prantearam a lição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo em quem tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, no lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Chora Israel, o inimigo te libertará. Quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes prantearam-te a lição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo em quem tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Chora Israel, o inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Chora Israel, o inimigo te libertará. Ó Jerusalém, porque deixaste de adorar
O Deus vivo em quem tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, com lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não vai ter lugar. Chora Israel, o inimigo te libertará. Amém. A Tiana veio-nos recordar ou fazer como um fecho da lição da escola sabatina, recordando a história do povo de Deus. Que o Senhor seja louvado e que a bênção do Senhor repouse sobre todos os jovens que querem pôr a sua voz em louvor ao nosso Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor e o tema, vamos dar início à Semana de Oração de Jovens. E nós temos, já saíste do sítio, que é para sabermos qual é o tema da Semana de Oração, não é? É que os irmãos têm a Bíblia na mão e seria bom que eles desfolhassem, não é? Seria melhor. Pois bem, é um apelo que é feito à juventude para, que diz o cartaz, digamos, para a Semana de Oração. Conseguiram ler? Então, digamos, aparece nas cidades. Para quê? Para irmos ao cinema, para irmos ver as coisas que se passam lá na cidade. Enfim, esta semana, portanto, o autor que elaborou as mensagens para a Semana de Oração vai-nos falar das cidades. E uma cidade, já sabemos que é um lugar superpovoado. E nas cidades é o local onde são organizados, digamos, os epicentros. É onde tem a economia, onde tem os supermercados, onde tem os cinemas, onde tem os hospitais, onde tem os médicos, onde tem tudo o que precisamos, é na cidade. Digamos que a cidade é o centro da atração. Os jovens, e eu falo para os jovens daqui, estão a chegar numa fase de indecisão. Indecisão porque não sabem o desfecho que vão ter acerca do fim da sua formação académica. Então a sua mente está já conectada com as grandes cidades. Porque as grandes cidades vem o apelo. Vem para a cidade, porque lá vais encontrar mais oportunidades de emprego, mais oportunidades de trabalho, tens tudo o que tu precisas. Por isso vem para a cidade. E aqui o cartaz diz, aparece nas cidades, mas tem um outro objetivo. O objetivo é para evangelizar as cidades. E eu gostaria convosco de analisar a história de uma cidade. Vamos ao livro de Jonas. Todos conhecem a história, mas eu queria convosco tirar dessa história alguns pontos muito interessantes para esta semana de oração dos jovens. Jonas, capítulo 1. Vamos ler alguns versozinhos, só para nos situarmos. Jonas, capítulo 1, vamos ler o verso 1 e 2. Se todos encontraram, vamos ler. Veio a palavra do Senhor a quem?
Estão todos a acompanhar? Ainda não. Jonas fica antes do fim do Velho Testamento. Fica perto de Obadias ou fica perto de Miqueias, fica ali assim, nos últimos livros do Velho Testamento. É que eu não queria habituar-vos muito a olhar aqui para o ecrã, porque assim não conseguem depois localizar os livros da Bíblia, não é, para encontrar as passagens. Jonas, capítulo 1. Eu não vos digo a página porque cada Bíblia tem paginação diferente, conforme o tamanho da letra, o volume. Então vejamos. Veio a palavra do Senhor a quem? A Jonas. E verso 2. A mensagem era: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aqui está-nos a falar de uma mensagem. E essa mensagem vem de onde? Vem de Deus, para um jovem, para ele se levantar e ir a uma grande cidade que estava de que forma? Diz lá, a sua maldade já tinha subido aos céus. Ou seja, já abominava para Deus o comportamento dos habitantes dessa grande cidade. Bom, nós não vamos ver a história de Jonas, vamos ver a mensagem. E agora no capítulo 3 e verso 1 a 10. Porque nós, os outros capítulos, o capítulo 1 e o 2, vai falar da história de Jonas, depois de ser levado na baleia, etc. Mas agora o capítulo 3, a palavra do Senhor volta a Jonas e diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a apregoar ou a percorrer a cidade e clamava: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas, que diz a vossa Bíblia? Creram em Deus. Proclamaram um jejum, vestiram-se de pano e de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Então ele fez uma proclamação, ou um decreto, que se divulgou em Nínive. Por mandato do rei e dos seus nobres, não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Capítulo 4, verso 2 e verso 11. Mas em Nínive, ou podemos ler o verso 10 e 11. Disse o Senhor: tivestes compaixão da abóboreira que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, numa noite ela nasceu e numa noite pereceu. Mas em Nínive há mais de quanto?
120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. E também muito gado. Não hei de eu ter compaixão dessa grande cidade? Muito bem. Então vamos analisar aqui o apelo que temos aqui desta mensagem. Temos uma grande cidade. Esta cidade era mais ou menos, ou mais de... Não. População. Como assim? Se diz que eram mais... Aí diz homens, mas na tua Bíblia diz homens. Pronto, é que algumas Bíblias diz só, diz homens. Pronto, outra diz pessoas. Não vamos agora estar aqui à volta do número. Uma cidade grande, 120 mil pessoas. Sabem quanto que, mais ou menos, que população tem Mirandela? Mirandela deve ter à volta de uns 30 e que mil. Mas depois eu vos digo. Bom, a cidade era uma cidade com mais de 120 mil pessoas. Qual era a condição da cidade? Questões de moralidade. Uma moralidade ou uma cidade ímpia. Minha pergunta, estamos aqui para refletir. Conhecia esta cidade, a população desta cidade, conhecia o Deus de Israel ou não? Estão em dúvidas? Já esqueceram. Pois bem, quantos crentes de Israel ou israelitas haviam nessa cidade? Quantas sinagogas israelitas haviam nessa cidade? Estou-vos a fazer refletir. Então, digam-me uma coisa, como chegou a mensagem de advertência final, do juízo final para esta cidade? Como é que chegou lá? Foi por os habitantes que habitavam lá, crentes? Por alguém que veio de fora. Estamos a fazer refletir, porque é assim, quando no nosso meio nós falamos de que a pena inspirada adverte constantemente o povo de Deus para abandonar as cidades, a preocupação da liderança é esta. Se vamos todos, os adventistas, abandonar a cidade, quem vai testemunhar, quem vai pregar nas cidades? Nós vemos uma grande cidade, que era uma cidade ímpia, com mais de 120 mil pessoas. Não tinha lá ninguém que lhe pregasse. É possível que alguns crentes vivessem nessa cidade e eles conheciam que havia o Deus do céu, conheciam o Deus de Israel. E chegou o momento que o Senhor disse, bom, vai a última mensagem. Ou aceitam, ou terei que destruir esta cidade. A mensagem apelativa do mundo é, para os jovens agora, a mensagem é, vem para a cidade, porque lá tens mais oportunidades. Se tu queres fazer o teu mestrado, se queres fazer a tua licenciatura, se queres fazer o teu estágio, vem para a cidade porque lá tens mais oportunidades. Pois, como já dissemos, estás perto dos hospitais, dos centros de saúde, estás perto dos grandes supermercados, todos os meios culturais, tens tudo nessa cidade.
E vem então a mensagem do céu. Esta é a mensagem apelativa, digamos, do mundo que nos cerca. Vamos ao livro de Jeremias e vamos ao capítulo 51. Jeremias, capítulo 51. E vejamos o que nos diz lá. Jeremias 51 e verso 6. Portanto, nós vamos esta manhã fazer termos de comparação. Os apelos que o mundo nos faz e que faz à nossa juventude e os apelos que Deus faz ao seu povo e aos seus jovens. Capítulo 51 de Jeremias e verso 6 diz assim: Fugi do meio de Babilônia, livre cada um a sua alma, não sejais destruídos na sua maldade. É tempo da vingança do Senhor, Ele lhe dará a sua praga. Verso 45 deste mesmo capítulo. Saí do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua alma por causa do ardor da ira do Senhor. O Senhor, através do seu profeta Jeremias, envia uma mensagem para o povo de Deus que vivia numa cidade ímpia, imoral, onde graçava toda a mundanidade. E o Senhor manda o seu profeta dar uma mensagem ao seu povo especificamente. E a mensagem que Deus enviou era: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. E a mensagem do mundo à nossa volta, o que é que nos diz? Vem para a cidade. Vem para a Babilônia, porque aí tens tudo o que precisas. Tens tudo ao teu alcance. A Babilônia estava prestes a sofrer o castigo divino e o Senhor mandou assim essa mensagem muito solene ao povo que vivia em Babilônia. O Senhor enviou uma solene mensagem também para hoje, para os nossos dias, que todos conhecemos, em Apocalipse capítulo 18 e verso 4. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 18, verso 4. Diz então a palavra do Senhor: ouvi outra voz do céu dizer. Qual a mensagem? Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos teus pecados, para que não incorras nas tuas práticas. Estão a ver que é uma mensagem que muitos anos atrás tinha sido enviada a Babilônia, ao povo de Deus, e que para os nossos dias é a mesma mensagem que o Senhor envia. Sai dela, povo meu, para que não incorras nas suas pragas. Pois bem, diante desta situação, nós temos aqui dois aspectos, dois pontos. E ficamos num dilema, e os jovens ficam num dilema. Não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades e se empenhasse em cortiços. Ele pôs no princípio nossos primeiros pais entre os belos quadros e sons em que se deseja que nos regozijemos ainda. É uma expressão do Espírito de Profecia, Vida no Campo, capítulo 1, verso 11. Portanto, não era plano de Deus que o povo vivesse em cidades e aglomerados em cortiços. Quando nós entramos numa cidade, nós vemos, como alguém dizia, uma selva de pedra ou cortiços onde todas as abelhas lá vivem
e quanto maiores são as cidades, os cortiços mais altos são ainda para caber todas as abelhas lá dentro. As primeiras cidades, meus queridos irmãos, como vocês sabem, foram fruto de uma rebelião contra Deus. A primeira cidade que foi realizada, ou que foi construída, lembram-se quem é que a construiu? Caim. Fez uma cidade e deu o nome da cidade Enoque, o nome do seu filho. Esta atitude de Caim é uma atitude de revolta contra Deus, de fazer, digamos, tudo o contrário à vontade de Deus. Porque a ordem do Senhor, a mensagem do Senhor, multiplicai-vos e enchei a terra, não vos aglomereis. Depois do dilúvio, sabemos que todas essas gerações até ao dilúvio foram destruídas, foi poupada uma família, e essa família, depois do dilúvio, começa a sua nova vida e vão de novo manifestar uma revolta contra Deus, uma ingratidão para com Deus. E essa família são os descendentes de Noé, que voltaram a fazer o mesmo. Não aceitaram nem acreditaram na palavra de Deus. Porque quando Noé sai da arca, o Senhor fez uma promessa. Lembram-se da promessa? Não consegui ouvir. E como sinal o Senhor pôs o quê? O arco-íris. E agora os descendentes de Noé dizem, não vamos acreditar na palavra que Deus diz, porque não é de confiança. Então vamos fazer uma coisa. Vamos fazer um grande centro habitacional, um grande hipermercado, um grande centro comercial e habitacional, e para podermos todos lá entrar e viver se vier um grande dilúvio. Então fizeram essa cidade e nós sabemos o resultado. A mensagem da Semana de Oração para os jovens vem fazer um apelo ao evangelismo nas cidades. E então tem um pensamento de Mensagens Escolhidas, capítulo 2 e verso 358, que diz assim, uma experiência que Helena White houve, deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos pontos avançados. Disse o mensageiro de Deus, não serão advertidas as cidades? Sim, não por o povo de Deus nela morar, mas por visitá-las para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Então qual é o plano de Deus? Meu povo, saia de onde? Das cidades, de Babilônia. Mas se vamos todos sair, quem é que vai pregar nas cidades? E eu pergunto, o que estão a fazer os habitantes adventistas nas cidades todo este tempo? Que alguns nem se conhecem uns aos outros, o vizinho abre a porta e frente a boa tarde, bom dia, e não sabem mais nada. Mas o anjo diz, não é por viverem nas cidades que as cidades irão ser advertidas. Não, é por visitar essas cidades. Ou seja, o povo de Deus vai a essas cidades com um propósito. Por isso é que o slogan diz, apareçam nas cidades com um propósito de partilhar a palavra, partilhar a mensagem. Mas ao mesmo tempo o Senhor diz, preguem a palavra e retirem-se. Por isso é que o anjo dizia que é de postos avançados que vão à cidade, transmitem a mensagem e regressam ao seu posto de avançada. E vemos foi o que aconteceu com a cidade de Nínive. A cidade de Nínive estava ali prestes a ser destruída e o Senhor manda a sua última mensagem através de um mensageiro que a princípio ele não quis ir, mas depois de toda a peripécia que se passou, o Senhor lhe falou outra vez, vai à cidade e prega. E vemos como toda a cidade
ouviu a mensagem, porque o Espírito de Deus tocou o coração desses habitantes e todos os habitantes daquela cidade aceitaram a mensagem que lhes era pregada. Meus queridos irmãos, nos dilemas que a sociedade que vivemos nos propõe, e eu, como disse, temos duas situações. Aqueles que são chamados a sair da cidade, temos o caso de Abraão, e Abraão podia dizer: Senhor, onde é que eu vou? Qual foi a mensagem que o Senhor transmitiu a Abraão? Lembram-se? Sai da tua parentela. Sai da tua cidade, da tua parentela, e vais para uma terra que eu te mostrarei. O que aconteceu? Abraão aceitou a mensagem e saiu. Temos outros que, estes são os que aceitam a mensagem e saem da cidade. Depois temos um outro grupo, aqueles que são forçados a sair da cidade. Temos o caso, por exemplo, de José. Ele teve que abandonar a família, a cidade onde vivia, foi levado para uma grande cidade. E temos Daniel e os seus companheiros também foram tirados da sua cidade, da sua pequena cidade, e foram levados para uma grande cidade. Meus prezados jovens que aqui estáis, eu penso que todos os jovens que o Senhor nos agraciou com a vossa vinda para esta comunidade adventista, nesta pequena cidade, sois para nós muito preciosos e sois de muita valia para esta família adventista, aqui nesta cidade com cerca mais ou menos de 36 mil habitantes. Eu sei que as vossas cidades, como Cabo Verde, Santo Tomé, são cidades maiores do que, ou têm maior população do que Mirandela. Não tem? Será que eu estou enganado? Aqui em Mirandela? Não, mas eu estou a falar da cidade. A cidade tem 36 mil. Cabo Verde tem cerca de 500 mil. E Santo Tomé, cerca de 223 mil. Pronto, mas tem muita gente. Bom, o que eu quero dizer é que vocês vieram para uma pequena cidade em relação às vossas cidades, não sei, pronto, se formos só à cidade em si. Bom, mas o que eu quero dizer é assim, e quero com isto que não vos quero distrair o fio do pensamento. Nós damos graças a Deus por o Senhor vos ter trazido a esta pequena cidade e ao seio desta família adventista, trazer-vos da vossa terra e virem animar a igreja em Mirandela. O nosso Deus sempre tira partido das intenções do inimigo. Eu vou-vos explicar a razão desta minha expressão. Porque é que eu digo isto? Vocês sabem, não sei se conhecem, mas há uma agenda global dos grandes líderes mundiais. E, em especial, a agenda é comandada por Satanás. E então o objetivo é misturar os povos, misturar as culturas, misturar as raças, introduzi-las nas grandes cidades, para que esse povo natural dessa cidade fique mais fragilizado quanto a filosofias, a teorias e as leis que os governantes mundiais querem implementar. Ou seja, vocês agora veem com muita frequência, por exemplo, manifestações em Lisboa. Se é em relação, por exemplo,
ou Hamas, ou Israel, ou não sei quanto, vocês veem multidões na cidade de Lisboa a manifestar-se a favor de A ou B. Até aqui, há anos atrás, não havia isso. Porquê? Porque o inimigo procura fazer essa mistura porque ele quer tomar decisões, quer fazer leis e quer tirar, digamos, a base, quer seja de crença, quer seja de cultura, desses países. E esta agenda é mundial. Vocês vieram aqui de uma língua portuguesa, Cabo Verde, Santo Tomé, Angola, porque nós nos interagimos e vieram para aqui. Mas sabem que há muitos indianos, muitos muçulmanos, muitos estes, muitos aqueles, agora na cidade de Lisboa, na cidade do Porto, por todo o lado, porque o projeto é misturar e perder a força da cultura ou da base de fé que esses povos têm. Então, não é que esteja algum mal nesse aspecto dos jovens ter uma experiência com outras culturas, com outros povos, aprender e ter um convívio. O mal não está aí. O mal está nas intentonas ou na intenção que o inimigo tem de os jovens serem misturados para poderem alcançar o objetivo. Porque é que o grande líder religioso, Francisco, ele apela aos jovens para se manifestar contra os governos, para exigir determinadas coisas. Porque sabe que os jovens têm força e são capazes de avançarem e às vezes nem pesar na sua consciência aquilo que vão fazer, mas são impulsionados. Pois bem, agora o senhor tem uma mensagem para os jovens que aqui estamos, que é jovens e adultos. Se vocês estão em algum momento de dilema, porque eu já ouvi de vários jovens, estão preocupados, querem encontrar um local onde fazer o seu estágio, para dar finalidade à sua formação académica. Outros que estão a finalizar ainda estão a pensar, sei ficar aqui, sei tirar outro curso, sei fazer isto. É assim, é natural os jovens quererem alcançar objetivos na sua vida. Por onde quer que vocês vão, quer permaneçam aqui nesta família ou nesta comunidade em Mirandela, você tem uma mensagem para vós. Nesta semana de oração, ao iniciarmos a semana de oração. E essa mensagem nós vamos encontrá-la na primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, já quase no fim da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 13. Vamos ler a segunda parte desse versículo, que é para os jovens. Jovens, eu vos escrevo, que diz a vossa Bíblia? Não, eu quero a segunda parte do verso. Para os jovens só. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. É isso que diz a vossa Bíblia? Sim. Mas está a falar da segunda parte. Amiguinhos, nós queremos agora só os jovens. Os pais têm outro momento. A segunda parte do verso diz, na minha tradução, jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. É isso que diz a vossa Bíblia? Sim. Isso é verdade ou não? Sim. Amiguinhos. O apóstolo Paulo está a escrever com uma convicção. Jovens, eu vos escrevo porque vocês venceram o maligno. Verso 14. Eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é
desde o princípio. Mas ele volta a referir, porque ele ainda acha que a mensagem ainda não está bem entendida. Que diz a última parte do verso. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o mundo. Queridos jovens, será que já foi possível vencerem o maligno na vossa vida? Estamos numa semana de oração. E a semana de oração não é para passarmos assim um pouco de tempo, mais um cântico, mais uma mensagem. Foi muito lindo. A semana de oração tem um objetivo. É a consagração e a entrega completa ao Senhor. E então agora o apóstolo escreve: jovens, eu vos escrevi porque vocês sois fortes. Jovem, eu vos escrevi porque vocês venceram o diabo. Jovens, eu vos escrevi porque vocês venceram o pecado. Mas venceram por que meio? Diz lá. Porque a palavra de Deus está em vós. Ou seja, através da palavra de Deus, os jovens acreditaram e avançaram pela fé, e o Senhor lhes deu a vitória sobre o pecado, sobre as tentações, sobre o maligno. Eu sei que há momentos na vida que poderão ter fracassado, mas o apóstolo diz: a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Agora tudo depende conforme que uso damos à palavra de Deus na nossa vida. O salmista dizia: eu guardei a tua palavra para entender a profundidade da mensagem que o apóstolo está a querer transmitir-nos esta manhã. Jovens, vocês são fortes. A palavra de Deus está à vossa disposição para poderem vencer o pecado e vencerem o maligno. O João exorta os jovens a serem vencedores e a não desonrarem a vitória que alcançaram e a empregar todo o vigor na manutenção da honra do seu Senhor. Depois aconselha no verso 15. Já nos disse que vocês sois fortes, vocês venceram o maligno, e agora ele dá um conselho. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque se alguém está no mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus queridos jovens, é uma mensagem que o Senhor quer para que vocês possam ser fortalecidos. Se houve falhas em algum momento, o Senhor vos está a apelar para que de novo tomem a palavra de Deus, acreditem nela de todo o vosso coração e avancem pela fé. É por isso que nós temos registado na palavra de Deus alguns jovens, que nós já falámos aqui. Por exemplo, José. Ele foi levado para uma cidade, uma grande cidade. Também era uma cidade idólatra, ímpia. E nós vemos como aquele jovem ele é provado na cidade. E quando ele está diante da tentação, como é que ele enfrenta essa tentação? Quem se lembra? E correu, né? Não, antes dele correr, ele disse uma frase célebre. Como pecaria eu contra o Deus?
Como? Qual o facto da capa ficar para trás e as consequências que vieram daí, não se preocupou. A preocupação dele estava em honrar o seu Deus. Já falámos aqui de Daniel e os seus companheiros. Eles foram levados também para uma grande nação, uma grande cidade de idolatria, de tudo o que se fazia em Babilónia. E o primeiro teste em que eles enfrentaram posição é que Daniel e os companheiros tomaram. Quem se lembra? Não contaminar com os filhos de várias. Propuseram em seu coração não se contaminar com as coisas, com a comida do rei. A primeira prova foi através de quê? Da comida, da alimentação. Mas o inimigo não ficou por aí. Pois vem a segunda prova. Lembram-se da segunda prova? Quando tocar toda a sorte de música, vocês vão adorar esta. Os jovens não tiveram filhos. Lá não estava Daniel, estavam os seus 3 companheiros. Então os 3 companheiros foram levados à presença do rei. O rei sabia qual era a fé deles. Por isso ele disse, vou-vos dar uma segunda oportunidade. E diante dessa segunda oportunidade que o rei lhes dá, qual foi a decisão deles? Sabe o rei que não adoraremos a estátua que o rei fez, mas adoraremos ao rei. O nosso Deus pode livrar-nos da tua mão, ó rei, se não fica sabendo. Mesmo que não nos livre, nós não adoraremos esta. Vamos ficar firmes e fiéis ao nosso Deus. Meus prezados jovens, vocês vieram para uma cidade pequena. Se não são resistentes numa cidade pequena, como onde resistir numa cidade maior. O Senhor envia uma mensagem para todos vós e eu vou ler a última passagem em Coríntios. Eu penso que é a primeira carta de Coríntios, eu não pus aqui, mas penso que é a primeira carta, se não for a primeira. Vai ser a segunda. Capítulo 16, vamos ver se é a primeira, capítulo 16 e verso 13. 1 Coríntios 16, 13. Agora que sejam jovens a ler em voz alta esta mensagem para finalizarmos a nossa reflexão. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei. Pesados jovens, esta mensagem para vós, para mim, para todos nós esta manhã, em que a mensagem diz, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos com portai-vos varonilmente e fortalecei-vos no Senhor. O Senhor vos abençoe grandemente e vos fortaleça. E que esta semana de oração que estamos a iniciar hoje tenha algum significado na vossa vida, nas vossas decisões, no restaurar algum relacionamento com Deus que não esteja bem, reparar alguma queda que tenham dado na vossa vida, pôr a vossa vida em ordem com Deus, agora, para que possais ser esse testemunho para a honra e glória de Deus. Seria bom se nós pudéssemos dedicar alguns momentos em oração. E eu pedia a 3 jovens voluntários, mas que se manifestasse para sabermos quem vai orar, para orarmos especificamente sobre este assunto que acabamos de refletir. Vá, 3 jovens. Eu não quero forçar, eu quero voluntário, não é? 3 jovens voluntários para orar pelos jovens.
a Liliana, a Diana, mais outro. E aqui, Célia. Por favor, venham aqui à frente. Vamos aqui ajoelhar e vamos orar. É comigo. Quem é que quer pensar? Pode iniciar. E para finalizar o nosso culto, vamos entoar o hino 15 do Antigo Inário. Hino número 15. Criaturas do Senhor, Ele vai a seus louvor, louvai-o, aleluia. O sol dourado refugir, sua entrada reluzir, louvai-o, louvai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó terra e céu a Deus louvar, de amor e graças dar. Ó louvai-o, aleluia. Flores erguei-vos em canção, obra de Deus na criação. Louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, dai ao Senhor louvor também. Louvai-o, aleluia. Dai glória ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Santo e eterno Deus, agora vamos deixar este lugar. Te agradecemos todas as bênçãos que desfrutamos nesta manhã e queremos, Senhor, mais uma vez pedir que nos concedas a força do Teu Espírito para vencer o mal que tão de perto nos rodeia. Abençoa cada jovem, cada irmão, cada irmã, cada família e todos, Senhor, que possamos neste dia alegrar-nos no nosso Deus e Salvador. Tudo agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. E a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito habita em nós. E a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito em nós esteja.
Em paz eu ouvi a voz de Deus, em paz eu estou feliz, achei a vida.